Olá, sejam bem-vindos para mais uma live, mais um tema. Agora, seguindo sobre a pedagogia, e mais uma vez conosco aqui, professor Samuel Merbach. Excelente noite, professor. Dia tranquilo, muito trabalho. Como é que foi o dia? Boa noite, professor Nildo Moraes. É também um dia bastante trabalhoso e o mais importante que agora a gente vai falar de um tema ligado à pedagogia e um grande doutrinador desta área, né? Zoran Exato. Henrique Pestalozzi, né? É um autor bastante estudado no Brasil e no exterior, né? Uhum. E também é um autor que cai em concurso na área de educação, professor Nildo. Perfeito. Mais um suíço, né? Mais um suíço, Zurique, né? Aham. O primeiro que nós estudamos também, né? Também o Piaget, né? Era um suíço. E geralmente a Europa é um berço, né, de conhecimento, né, de grandes pensadores. Aqui no Brasil também, claro, né? Claro, né? Com certeza. Mas perfeito. Para você que está assistindo a um vídeo desse canal pela primeira vez, nós temos o canal do professor Samuel Merbach e também este canal aqui, onde nós falamos sobre educação, filosofia, direito, abordamos também outros temas da educação de forma geral. E convido você, caso você goste desses temas, a se inscrever nos canais. Antes, claro, assista o vídeo até o final, caso você goste do conteúdo, curta e também compartilhe esse vídeo. Tem outros vídeos que já estão postados no canal do professor Samuel Merbach, que nós estamos fazendo aqui neste canal hoje, mas esse vídeo também estará no canal do professor Samuel Merbach e fazemos essa parceria. E você é muito bem-vindo. Gostando do tema, curta e compartilhe. Professor, quem foi então Pestalozzi? Existem várias didáticas, né, escolas com o nome dele. Qual que é a filosofia, a, a didática que vocês utilizam? Nós estudamos bastante Pestalozzi. Então, quem foi de forma geral Johann Pestalozzi? Vou falar um pouquinho da vida dele, como uma introdução ao tema, para aqueles que não conhecem, ou para aqueles que querem se aprofundar sobre este doutrinador, né? Então, Johann Henrique Pestalozzi nasceu em Zurique em 1746 e morreu em fevereiro de 1827. Foi um pedagogo suíço e educador pioneiro da chamada reforma educacional. O pai dele morreu quando ele era criança, ele foi criado pela mãe e a sua família teve problemas financeiros, né? E diante de todas essas dificuldades desde a infância, ele acabou conhecendo o preconceito social, teve que dividir, teve que trabalhar muito para se esforçar, né? Porque o preconceito e as dificuldades eram enormes, ainda mais numa sociedade dividida em classes, né? Entre nobres e plebeus. Durante esse período, ele recebeu orientação religiosa protestante, sempre sendo cristão, e defendia todas as religiões. Uma obra que influenciou muito o seu desenvolvimento foi Emílio de Rousseau, né? Rousseau. Ele foi bastante influenciado pelo movimento naturalista e tornou-se um revolucionário, né? Juntando-se a todos aqueles que criticavam a situação do seu país. Na Universidade de Zurique, ele conheceu o poeta Lavater, num grupo de reformistas, e parte de sua juventude ele participou de diversas lutas políticas. Em 1781, com a morte do amigo e político Blue Stieglitz, ele abandonou o partido e se dedicou à causa da educação. Ele casou-se com 23 anos, comprou uma terra e trabalhou o cultivo, mas não conseguiu ser agricultor, né? Nesse tempo, ele escreveu uma obra chamada As Horas Noturnas de um Ermitão, em 1780.
na qual se tinha uma série de pensamentos e reflexões. A obra foi sucesso na Alemanha, de tal maneira que Pestalozzi se tornou bastante conhecido, professor Nildo. Perfeito. Ah, esse outro pensador aí, o Rousseau, também um outro bastante conhecido no meio acadêmico, não, professor? Era muito pesquisado, né? Sim, bastante, inclusive não só na parte de filosofia e ciência política, como também na parte da educação, né? A obra Emílio dele, que a gente pode estar abordando numa futura live, professor Nildo. Perfeito. Ah, é verdade, existe uma frase que é, não uma frase, né? Mas uma alcunha que é atribuída a ele, né? Que é Pestalozzi, pai dos órfãos e educador da humanidade. Isso é uma alcunha, né? Atribuída a ele de fato, professor? Devido à própria vida, né, que ele teve uma infância bastante difícil, né, com a morte do pai, né, e diante disso ele conheceu uma série de problemas que as pessoas pobres passam e passaram em sua época, né. Então o Pestalozzi, ele era de orientação religiosa protestante, era um cristão. Ele enfatizava a questão da divindade através do ser humano e da caridade. E ele trabalha bastante em prol dos pobres. De tal maneira que ele não foi um iluminista típico, né? Em razão da sua influência religiosa. Ele foi influenciado pelo movimento naturalista após a leitura da obra Emílio de Rousseau. As impressões que o filósofo iluminista deixou em Pestalozzi foram muito fortes, que Pestalozzi deu ao seu único filho o nome de Jean-Jacques. Além disso, Emílio era o livro de cabeceira de Pestalozzi e do seu autor dizia que quebrou as correntes do espírito e desenvolveu a criança a si mesmo, a educação e a criança, a natureza humana. Conforme nós vimos anteriormente, o Pestalozzi, durante a sua juventude, ele participou de uma série de movimentos políticos, né? E ele fez parte da chamada Sociedade Helvética, que era um movimento intelectual contra o poder aristocrático na Suíça. Em 1798, houve uma grande influência da Revolução Francesa, e através disso foi deflagrada também a Revolução Suíça. E Pestalozzi se tornou redator da Folha Popular Helvética. É dessa época, quando Pestalozzi tinha mais de 50 anos, que ele teve a oportunidade de exercitar o seu método, ao ser chamado para dar aulas aos órfãos da família de Stanzi, que acabou sendo uma de suas experiências pedagógicas mais produtivas. E nesse período, ele entendeu que a educação era um privilégio de poucos, e Pestalozzi forneceu oportunidade de aprendizado às crianças órfãs que vagavam em um cantão, sem casa, comida ou abrigo. Pestalozzi reuniu essas crianças em um convento abandonado e passou a educá-las. E diz a história que ele acolheu cerca de 400 crianças de 5 a 15 anos, que lhe foram dadas para o seu cuidado, né? E nesse local ele desenvolve seus métodos educacionais mediante os princípios pautados na observação e percepção sensorial. O ensino devia começar pela experiência imediata da criança, com o estudo do meio ambiente e, posteriormente, o estudo da linguagem, professor Nildo. Perfeito. Quem seria Yverdon, né, onde ele dedicou aí durante aproximadamente 20 anos, né,
aí no início do século XIX, professor, entre 1805 e 1825, né? Uhum. O que ele fazia durante esse período em Yverdon? Então, conforme a história, né? Em Yverdon, ele se dedicou por 20 anos ao seu trabalho, dando aulas para estudantes de várias origens e comandando uma equipe de professores. Yverdon projetou o nome de Pestalozzi no exterior e foi visitada pelos educadores da época, né? Dentre seus discípulos, talvez o mais famoso seja Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, além de Friedrich Frobel, que a gente falou na live anterior, né? Uhum. Frobel e Pestalozzi têm, vamos falar assim, algumas semelhanças, né, nas suas doutrinas, e também ele teve como discípulo a Madame de Staël, professor Nildo. E o que seria então, professor? Falamos aí do Yverdon. Apareceu do nada. O que seria Yverdon, professor? Então, olha só, o instituto é um instituto chamado Yverdon, né, que funcionava em regime de internato e com espírito de família, aplicando-se em sua plenitude o método que foi desenvolvido por Pestalozzi. O Instituto Yverdon, ele teve o grande prestígio, né? E em que houve um aumento de estudantes, inclusive de estrangeiros. Em Yverdon não havia rigidez disciplinar dos outros internatos e era proibido qualquer tipo de castigo corporal. Os alunos corriam e brincavam e os portões do instituto estavam sempre abertos. E durante os estudos se alternavam com trabalhos manuais, jogos, excursões e educação física. Então, seria isso, professor Nildo. Perfeito. Estava respondendo aqui a algumas perguntas, alguns questionamentos. Ah, Então, sim. Pestalozzi, professor, ele foi um grande influenciador, escritor também, né? O senhor mencionou aí, logo na primeira inserção aí, né? As horas noturnas de um ermitão, mas existem outras obras dele que são conhecidas, talvez não tanto aqui de forma mais genérica, né, e mais amplamente divulgadas, mas para quem sim, está assistindo ou assistindo posteriormente gostou e gostaria de saber, existem mais algumas outras obras de Pestalozzi? Sim, né? Então, além das horas noturnas e um ermitão, tem outras obras, tais como Leonardo e Gertrudes, que é tido como obra-prima dele, que foi escrita ou publicada em 1781. Uma outra obra, Minhas Indagações sobre a Marcha da Natureza no Desenvolvimento da Espécie Humana. Uma outra obra também importante, Como Gertrudes Ensina Suas Crianças, dentre outras obras. Professor Nildo. Perfeito, mestre. Desculpa, pessoal. Um outro ponto importante aqui do roteirinho que nós montamos aqui, que seria a pedagogia intuitiva e pedagogia integral. O que seriam esses termos, professora? Então vamos começar falando daquilo que é chamado na teoria de Pestalozzi como sendo a chamada pedagogia intuitiva, né? Então a pedagogia intuitiva afirma que a vida mental é estruturada com base nos dados fornecidos pelos sentidos. Mas a intuição não consiste em uma mera visão passiva dos objetos, mas inclui atividade intelectiva. A educação deve partir dos objetos e das impressões, não só então chegar ao pensamento e à ideia. Primeiro, a criança entra em contato com objetos através dos sentidos, e só depois
deve ser expresso em palavras de onde se segue a atividade mental. Por isso que a base do método intuitivo de Pestalozzi é a chamada lição das coisas, acompanhada de exercícios de linguagem para se chegar às ideias claras. O método da lição das coisas se caracteriza por oferecer dados sensíveis à observação, indo do particular ao geral, do concreto experienciado ao racional, chegando aos conceitos abstratos. Daí a ênfase ao contato direto com a natureza, à observação da paisagem, ao trabalho de campo, como pressupostos básicos do estudo. Pestalozzi considerou a intuição a partir de duas perspectivas, uma sensível ou exterior e outra racional ou interior. A intuição sensível ocorre a partir da presença dos objetos exteriores perante os sentidos. É interessante notar, no que concerne à ideia de intuição, que esta ideia está próxima ou envolve o que hoje chamamos de indução. Ou seja, a prática pedagógica deve ser desenvolvida partindo do concreto para o abstrato, do sensível, da experiência para a teoria, progressivamente, de tal maneira que o método procede por gradação, ou seja, de maneira progressiva, do simples para o mais complicado. Por conseguinte, a indução é um método que leva do particular para o universal, do sensível ou empírico para o pensamento abstrato, professor Nildo. Perfeito. Tem algumas perguntas que, assim, atualmente, professor, o método Pestalozzi, o método de Froebel, o método de Piaget, eles ainda são utilizados de forma contemporânea hoje, por exemplo? São utilizados, né? O mais conhecido, ou talvez mais usado, seja o do Piaget, né? Uhum. Mas também Continua. são usados, sim, né? Agora, vamos falar assim, talvez o mais conhecido, o mais utilizado, o mais famoso é Piaget, né? Uhum. Piaget muitas escolas, tem até escola com o seu Sim, com o já nome vi de algumas. Piaget, né? Ou você vê, né, as escolas com apostilas falando, né, que naquela escola se aplica o método piagetiano, né? Então, Uhum. com certeza, o Piaget, no Brasil, pelo menos que eu conheço, é mais conhecido, né? Mas isso não significa que os outros pensadores Também não não sei. sejam utilizados, né? Então, o Piaget, sem dúvida nenhuma, é mais conhecido. Perfeito. Dentro dessa pedagogia intuitiva, qual a ligação que ele faz com a matemática, por exemplo, professor? Então, olha só, geralmente as pessoas têm medo da matemática, não é isso, professor Nilton? Sim. Ou é a matéria que os alunos talvez tenham mais dificuldade, né? O que Então, o menos pessoal gosta, que tem menos apreço. menos apreço, né? Embora também a gente tenha excelentes matemáticos, né? Mas a Sim, sim. matemática geralmente é uma matéria que muitas pessoas têm uma dificuldade maior. Então, olha só, no ensino da matemática, a criança deve aprender sobre números a partir do contato com objetos concretos, para que, ao perceber tais objetos, duas bolas, por exemplo, ela possa associar com a quantidade, que é o número 2, né? Além disso, partindo da observação das formas existentes na natureza, quadrados e retângulos, por exemplo, a criança começa a tomar consciência da superfície de tais objetos e de cálculos matemáticos implícitos em tais figuras geométricas. Um exemplo, a atividade com linhas retas. Para um exemplo sobre uma imagem formada por diferentes linhas retas de diferentes tamanhos e divididas em diferentes partes, a partir da observação da forma linha reta, é possível construir ou reproduzir diferentes formas geométricas.
é possível formar uma superfície que pode ser nomeada por figura como um triângulo quadrado. A partir de um determinado número de linhas, a criança deve reproduzir as formas de objetos que ela conhece e, ao formar determinada figura, vai se construindo as noções de triângulo ou quadrilátero, professor Nildo. Perfeito. Então, nós já verificamos aí sobre nacionalidade, sobre os métodos desenvolvidos, né, pelo Pestalozzi. Agora, no que se fundamentava todo o estudo, toda a didática, tudo aquilo que ele produziu, professor? Então, olha só, o método de Pestalozzi, ele se fundamenta sobre 3 elementos, né? A percepção natural ligada à língua, a forma e o número. O primeiro fornece o conhecimento necessário dos objetos e da língua e aborda o que diz respeito à aprendizagem da palavra e da leitura. O segundo expõe o alfabeto da intuição, que desempenha o mesmo papel para a medida do espaço, a escrita e o desenho do alfabeto, apropriado à leitura. O terceiro desenvolve-se sob a base do precedente e da noção de utilidade, as relações que os números têm com eles mesmos e sua aplicação ao espaço e à medida de grandeza, professor Nildo. Então, ele colocava ali a educação integral a partir dessas dimensões, professor, intelectual, profissional, com atividades práticas, né? Exatamente. E também moral, ou ele, como ele era um protestante, né, até se preparou para o sacerdócio, isso tinha uma grande influência na vida dele, não, professor? Sim, com certeza, né? Então, Pois não. o ensino, vamos falar assim, o estudo religioso de Pestalozzi teve sobre ele uma grande influência, inclusive na formação do seu método de estudo, né? De tal maneira que Pestalozzi defendeu ainda a educação integral da criança, concebendo a educação a partir das dimensões, como você já disse anteriormente, intelectual, que inclui intuição, profissional refere-se ao aprender trabalhando, realizando atividades práticas, e a moral ou religiosa, que consiste na formação de valores, e afetiva, todas interligadas entre si. Sim. Daí a sua famosa frase de que educação deve incluir cabeça, coração e mão. Com essa ideia, Pestalozzi enfatiza a mente, a educação intelectual, o sentimento, educação moral e afetiva, e a importância da ação, educação física. Modernamente poderia ser traduzida pela fórmula saber pensar, saber sentir, saber agir, sendo que o saber pensar é nutrido pelo sentir, assim como o saber agir tem sua fonte dinâmica no coração. A formação intelectual deve ser acompanhada da formação dos sentimentos e interligadas com a ação. A educação tem como finalidade a formação do homem na sua integralidade, assentada nas disposições morais, intelectuais e físicas, professor Nildo. Interessante, ele tinha, como cristão, ele tinha ali algumas inspirações também, pelo menos da forma como está sendo colocado, né, abordado o tema, da observação dele em relação à natureza também, né, pela formação cristã dele, certo, professor? Certo, isso mesmo, né? Então, A ali... valorização da questão moral, os axiomas morais, né? Aham. A valorização da natureza, né? Então, certamente de inspiração religiosa, professor Nilton. E aí, o outro filósofo, né, o Jean-Jacques Rousseau, que influenciava bastante ele nesse ponto também, correto, professor? Certo, a questão da natureza, né? Aham. A questão da natureza, com certeza, é a influência russoniana, né?
Com certeza, né? Pois é, isso tinha influência dele aí em relação à sua formação cristã. Por isso aí a compreensão de que Deus é bom, tudo que Deus faz é bom, compreensão das relações do homem com a natureza. Isso deixa o estudo, inclusive, mais humanizado, né? Assim, porque na época dele, as escolas em regime de internato eram muito severas, né? E Uhum. ele vai contra todos aqueles métodos severos que eram aplicados, né? Então, através aí do fundamento religioso, ele procura humanizar a educação numa época, né, em que a rigidez era muito grande. Perfeito. E aí discorremos aí sobre todo um período em que, como o professor mencionou aí da rigidez na educação, creio que isso veio até pouco tempo atrás, né, professor? Não era da minha época, mas meus pais falavam que se chegasse atrasado, tinha a régua na mão. Isso seguiu durante um bom período, eu não diria até talvez há uns 40 anos atrás, professor. Ainda Com certeza, né? No século passado, acho que talvez até o meio, né, a, as regras educacionais eram bastante rígidas, né? Uhum. Com certeza, né? E ele vai contra isso, buscando a humanização da educação. Perfeito. E ele chegou a criar não ele, né, exatamente, mas uma associação, Pestalozzi? Sim, tem a chamada história da Associação Pestalozzi, né? Uhum. Como a gente já viu anteriormente, Pestalozzi foi educador que dedicou sua vida às crianças carentes e à valorização do ser humano, né? Ele é considerado por muitos o maior filósofo da humanidade. Ele inovou a pedagogia da sua época, influenciando a educação especial. Ele escreveu obras literárias, políticas, filosóficas e pedagógicas, sendo algumas consideradas precursoras da sociologia. A maioria delas, entretanto, não foi dedicada à educação. Ele foi um dos pais, um dos pioneiros da chamada escola popular, que inspirou muitos eventos educacionais ao redor do mundo. Influenciado pela obra de Pestalozzi, Tiago Wirth, natural da Alemanha, veio ao Brasil em 1918 e fundou a primeira escola no país, o Instituto Pestalozzi, em Canoas, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Também sob a mesma influência, Helena Antipoff, que veio ao Brasil em 1929, para integrar a recém-fundada Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico de Belo Horizonte. Fundou em 1932 a Associação Pestalozzi de Belo Horizonte. A partir daí, vários educadores influenciados pela pedagogia de Pestalozzi fundaram em todo o país associações Pestalozzi, que agregam por norma estatutária o nome do município onde são criadas. As associações Pestalozzi têm como símbolo uma rosa vermelha, pedúnculo e 5 folhas na cor preta, 3 de um lado e 2 do outro, desniveladas. Estas entidades são afiliadas à Federação Nacional das Associações Pestalozzi, FENASP, melhor, né? Sediada no Distrito Federal, entidade representativa no âmbito nacional, cujo objetivo é garantir a qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais através da articulação de ações em defesa dos seus direitos e da construção de sua cidadania, professor Nildo. Perfeito. Descobrimos um pouco mais aí sobre Pestalozzi. E se você assistiu até o final, agradecemos bastante, afinal estamos dedicando aqui também o nosso tempo, trazendo para você grandes influenciadores. Neste momento estamos falando sobre a pedagogia. E, professor, o que significa pedagogia? Porque ouvimos muito falar. Pedagogo vem do grego, né? É educar crianças, né? Traduzindo de uma maneira mais simples, né?
educação de crianças, né? Pedagogos. Isso. Então, pessoal, sempre trazendo para vocês informações que em algum momento pode ser relevante aí para a sua vida. E agradeço ao professor Samuel. Caso queira fazer mais algum complemento, professor, as palavras finais ficam com o senhor. Obrigado, professor Nildo. Então, vamos convidar a todos, né, que na próxima semana nos assistam novamente, que a gente vai estar comentando sobre um outro grande pedagogo, professor Nildo. Eu creio que seria interessante Rousseau, né? Já Podemos que a gente falar, ele foi bastante citado hoje, né? Exatamente, né? Vamos falar então sobre Rousseau? Rousseau, vamos falar sobre a obra dele de pedagogia, Emílio, né? Então, está feito o convite para que todos nos assistam na próxima semana, professor Nildo. Perfeito. Boa noite, professor. Boa noite. A todos. Bom dia. Obrigado a Até a todos próxima. e até a próxima.